Seguindo nossos estudos de direito civil, falaremos hoje sobre o Instituto da Capacidade Civil. Já vimos em aulas anteriores a formação da personalidade civil, a aptidão para adquirir, ser titular ou eventualmente transmitir direitos. Pois bem, o que é capacidade civil e onde ela se insere no nosso direito civil? Ela é tratada a partir dos artigos 3º, 4º e 5º do nosso Código Civil. Veremos, então, algumas diretrizes, algumas regras acerca desta figura chamada capacidade civil. O direito brasileiro atual reconhece a toda a pessoa aptidão para contrair direitos, ser titular de direitos e obrigações e, eventualmente, transmiti-los. Pois bem, há necessidade de uma distinção elementar entre os conceitos, inclusive a nomenclatura adotada pelo nosso Código Civil atual. O artigo 1º refere que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O artigo 2º refere que esta personalidade inicia no nascimento com vida e, a partir do artigo 3º, passa a falar em capacidade civil. O que se percebe, e esse destaque inicial, é que o termo capacidade é utilizada pelo legislador em dois sentidos diversos. Então, é importante esta distinção inicial. O artigo 1º do Código Civil, ao se referir à capacidade, está, em verdade, falando de personalidade jurídica, que é um conceito absoluto e existe ou não existe. A pessoa, ou seja, possui a personalidade ou não possui. Não há que se falar em quase pessoa, em pessoa no sentido relativo. Agora, capacidade jurídica ou aptidão para exercício de direitos, que é o sentido com que a palavra capacidade é utilizada a partir dos artigos 3º, 4º e 5º no Código Civil, se refere efetivamente a uma situação de fato, a um conceito relativo, que pode existir num grau maior ou menor, ou pode não existir. A pessoa pode ser incapaz, relativamente capaz ou plenamente capaz do exercício dos seus direitos. Não significa que ela seja parcialmente pessoa ou plenamente pessoa. Este é um conceito fundamental para ser compreendido. Talvez um lapso do legislador ao utilizar a palavra capacidade em dois sentidos diversos. Volto a frisar. O artigo 1º está se referindo à capacidade de direito traduzida por personalidade jurídica. O artigo 3º e seguintes se refere à capacidade de fato, ou seja, a aptidão para exercício de direitos. Então, personalidade é a aptidão, a potencialidade para contrair direitos e obrigações. No direito brasileiro atual, esta potencialidade surge no nascimento com vida e se extingue com a morte. Já a capacidade civil, a capacidade de fato, é o limite para o exercício deste direito. O direito da personalidade, a capacidade de direito, conceituada como personalidade, é esta aptidão para o exercício e para a aquisição e o gozo de direitos. Todas as pessoas possuem. Já a capacidade de fato é a aptidão para o exercício nos atos da vida civil, exercício e, eventualmente, a responsabilização pelos atos praticados. Portanto, a capacidade de fato, que é o que nos interessa nesta aula, regulada a partir dos artigos 3º, 4º e 5º
do Código Civil se refere a esta aptidão para o exercício do direito, que pode ser plena, ao que nós dizemos que a pessoa é capaz, ou ela pode ser limitada, onde nós encontramos a situação da capacidade relativa ou mesmo a incapacidade. Então, essas situações são denominadas como incapacidades relativas ou capacidades relativas. Bom, regra geral, a pessoa é capaz. As incapacidades, relativa e absoluta, se constituem numa exceção ao sistema jurídico e aí estão incluídas para proteger as pessoas nelas enquadradas. Veja, a incapacidade não é uma sanção, mas sim um elemento de proteção para a pessoa que, por falta de maturidade, por dificuldades de discernimento, de compreensão dos seus atos, precisa ser protegida. Critério substancial para a instituição de incapacidades está justamente nesta capacidade, nessa aptidão de discernir. O que é discernir? O que é discernimento? É a dimensão de você compreender o que esteja fazendo e as consequências do que esteja fazendo ou deixando de fazer, para compreender as consequências desta sua ação ou omissão. Este discernimento não está presente em todas as pessoas. Este discernimento pode estar totalmente ausente ou parcialmente e gradualmente estar sendo incorporado àquela pessoa. Então, as regras relativas à incapacidade estão postas no direito civil como mecanismos de proteção para a pessoa que, por um motivo ou outro, tenha afetado o seu discernimento. Os graus são classificados em grau de incapacidade absoluta, que é a situação prevista no artigo 3º, ou incapacidade relativa, que são as situações previstas no artigo 4º. Essas pessoas são protegidas através do Instituto da Representação ou da Assistência, que veremos na sequência. Pois bem, a capacidade para o exercício dos atos da vida civil, ela depende da compreensão das consequências desses atos ou dessas omissões. Logo, quem não as possui, quem não possui discernimento algum, não poderá praticar atos, nem ser responsabilizado por seus atos ou omissões, e precisa estar devidamente representada. Aí nós temos o Instituto da Representação. Representação é o ato pelo qual o incapaz atua no mundo jurídico, porém, através de outra pessoa capaz, e que neste contexto a represente. O artigo 3º estabelece critérios de incapacidade absoluta. Portanto, destacar que, na redação atual, o critério de incapacidade absoluta está restrito exclusivamente ao critério etário. A redação original do nosso Código Civil, no artigo 3º, também trazia como critérios de incapacidade absoluta doença mental, desenvolvimento mental incompleto e impossibilidade de manifestação de vontades. Através de alterações feitas através da Lei 13.146 de 2015, foram revogadas estas situações de incapacidade absoluta, algumas delas transformadas em incapacidade relativa e outras passaram a ser tratadas por legislação específica que trata de situações de pessoas com problemas de saúde mental, em que eventual enfermidade mental não é mais por si só critério de incapacidade, nem absoluta relativa, mas sim pode estabelecer que, dentro das condições de saúde de cada uma destas pessoas, o juiz estabeleça
quais e em que circunstâncias os atos da vida civil possam ser pessoalmente praticados ou dependam de assistência ou representação. Bom, as situações de incapacidade absoluta atual, portanto, restrita ao critério etário, diz o artigo 3º, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Então, desde o nascimento com vida até o momento em que a pessoa completar seus 16 anos, ela é necessariamente considerada absolutamente incapaz. Este é um critério arbitrário, adotado pelo legislador, que precisa estabelecer um marco temporal. Dizia eu há pouco que o grau de discernimento é fator determinante para a capacidade civil. Ora, naturalmente, o processo de maturação, de puberdade da pessoa varia uma para com a outra. Então, o grau de discernimento de uma pessoa de 15, 16 ou 17 anos vai depender de uma série de contextos subjetivos. Porém, o legislador necessitava estabelecer um critério objetivo e arbitrariamente estabelece 16 anos. Portanto, menor de 16 anos, quem ainda não atingiu 16 anos, é inexoravelmente, absolutamente incapaz. Nesta situação, toda pessoa menor de 16 anos precisa ser representada nos atos da vida civil. E esta representação ela é exercida pelos pais ou quem tenha o poder familiar, estabelecido lá pelos critérios do direito de família, ou, na falta dos seus genitores, pelo tutor, através de uma tutela judicialmente constituída. Então, se houver uma pessoa com menos de 16 anos e que, por algum motivo, falte-lhe os pais, ambos, pai e mãe, caberá ao juiz, através de um processo de tutela, nomear um tutor ao qual caberá a representação deste absolutamente incapaz. As situações de incapacidade relativa estão previstas no artigo 4º do Código Civil Brasileiro. Nesta situação, veja, o legislador já admite que a pessoa possui algum grau de discernimento, algum grau de compreensão dos seus atos. Porém, ainda não está pronta, não está em condições, não está apta, não está capaz de praticá-los isoladamente, praticá-los sozinho. Por isto, essa pessoa precisa estar assistida, ela precisa estar sendo auxiliada na realização destes atos da vida civil. Aqui, apenas por registro de história, o Código Civil anterior, de 1916, estabelecia 3 critérios: faixa etária, de 16 a 21 anos, pródigos e silvícolas. Esta era a situação anterior ao atual Código Civil. Este nosso atual Código Civil, a partir de 2002, estabelecia originalmente 5 critérios, um dos quais, já mencionei há pouco, questão de saúde mental, deixa de ser critério de incapacidade absoluta ou relativa e passa a ser tratado por legislação especial. Logo, atualmente, o nosso Código Civil estabelece 4 critérios para a aferição de incapacidade relativa: idade, alcoolismo, toxicomania e prodigalidade. Pois bem, passemos à análise de cada um destes. A situação da incapacidade relativa por critério de idade, dos 16 aos 18 anos. Neste biênio, neste período, a pessoa é considerada como parcialmente apta a praticar os atos. Então, relativamente capaz. Ela poderá praticar os atos da vida civil, porém, precisa estar auxiliada, precisa estar assistida ou pelos seus genitores, ou então por quem tenha sido judicialmente nomeado para fazê-lo. Claro que, dentro deste critério, alguns atos jurídicos, o próprio legislador e a jurisprudência e doutrina admitem como válidos, ainda que praticados por pessoa relativamente incapaz.
incluem-se aqui a situação dos chamados negócios de pequeno valor. Se um jovem de 17 anos for a um supermercado adquirir um refrigerante, estará celebrando um contrato de compra e venda, mas, a priori, este ato jurídico presume-se válido. Claro que existem alguns atos também expressamente previstos, permitidos ao maior de 16 anos, porém ainda não plenamente capaz. A situação de ser eleitor, regulada no artigo 14 da Constituição Federal, em que dos 16 aos 18 anos o direito ao voto, o direito de ser eleitor, é facultativo. Também a situação do direito de testar, de fazer testamento, que está regulado no artigo 1860 do Código Civil, e, inclusive, a possibilidade de casar, ou então celebrar validamente união estável, desde que devidamente autorizado pelos seus genitores, situação prevista no artigo 1517 do Código Civil. Então, apenas para exemplificar que existem atos jurídicos permitidos ao relativamente incapaz, mas dentro de um conjunto de pré-requisitos. Outra situação de incapacidade relativa é a situação dos ébrios habituais e viciados em tóxicos, prevista no inciso 2º do artigo 4º do Código Civil. Qual o conceito de ébrio? Aquela pessoa que se embriaga com frequência, que possui uma propensão à embriaguez. Não tratamos aqui da situação de embriaguez fortuita, embriaguez ocasional. Esta não é uma situação que gere incapacidade. Importante lembrar, não estamos falando do critério etário. O critério etário está apenas no inciso 1º, maiores de 16 e menores de 18. As demais situações previstas no artigo 4º se referem todas elas a situações de pessoas maiores de 18 anos. Então, uma pessoa maior de 18 anos que, a priori, pelo critério etário, seria considerada plenamente capaz, pode ser declarada relativamente incapaz nestas situações. Uma delas, embriaguez habitual, questão do ébrio, ou então, outra situação, a do toxicômano, o dependente de substâncias psicoativas, psicotrópicas, entorpecentes. Aqui também, cuidado, não é o consumo eventual, ocasional, de alguma substância entorpecente que caracteriza a incapacidade relativa. Aqui nós temos também já a situação de dependência. Por isto mesmo, importante ressaltar que tanto o alcoolismo quanto a questão da toxicomania, para caracterizarem a incapacidade relativa, devem ser elas necessariamente fatores determinantes para comprometerem o discernimento da pessoa. Se esta pessoa, ainda que ocasionalmente ébria, ainda que ocasionalmente perca a consciência ou se submeta ao consumo de alguma substância entorpecente, se tal circunstância não for determinante, não for relevante a comprometer o grau de discernimento, de compreensão acerca dos atos civis, não será fator para a sua incapacitação civil. Ok? Inciso 3º do artigo 4º traz uma situação bastante aberta ao prever que aquelas pessoas que, por uma razão ou outra, de forma permanente ou transitória, não puderem expressar sua vontade, são classificadas durante este período, durante esta fase, como relativamente incapazes. Então, qualquer pessoa maior de 18 anos, que por alguma circunstância não esteja em condições de expressar livremente sua vontade, é classificada como relativamente incapaz. Pode ser uma situação de enfermidade, de acidente, de perda de memória. Não precisa ser necessariamente uma situação permanente, pode ser sim uma situação transitória, porém relativamente duradoura, no sentido de
efetivamente comprometer a prática dos atos da vida civil. E, assim como a situação prevista no inciso 2º, no momento em que cessar a causa do comprometimento à manifestação de vontade, cessa também para ela esta incapacidade relativa. Inciso 4º do artigo 4º, os pródigos. A prodigalidade, conceituada como aquela situação da pessoa que não sabe administrar os seus bens, aquela pessoa que dilapida o seu patrimônio injustificadamente, com gastos excessivos, aquela pessoa que, pela sua conduta, conduta, é importante destacar, conduta irresponsável, possa estar comprometendo a sua própria subsistência ou a subsistência daqueles que dela dependam. Aqui não se trata e não se enquadra no conceito de prodigalidade eventual decisão, postura, conduta de uma pessoa que conscientemente venha a renunciar dos seus bens, do seu patrimônio. Aqui estamos diante daquela situação da pessoa que, justamente pela incapacidade de administrar os seus bens, coloca a sua vida patrimonial, a sua situação patrimonial ou a dos seus dependentes em perigo. Exemplos aqui, a situação de dependência a jogos, vícios, gastos incompatíveis com a sua condição econômica, com a sua realidade. Aquela pessoa que perde o discernimento acerca da administração dos seus bens. Nessas situações, esta pessoa, ao ser declarada relativamente incapaz, por decisão judicial, terá nomeado um curador ao qual lhe caberá administrar os seus bens. Aqui nós temos uma situação, inclusive, peculiar. A incapacidade relativa decorrente da prodigalidade estará restrita à capacidade dessa pessoa de administrar, de gerir, de dispor os seus bens, não afetando a sua capacidade civil, o seu discernimento, para outros atos da vida civil. Diferentemente da situação do inciso 3º, ou mesmo do inciso 2º, em que a declaração de incapacidade fará com que essa pessoa tenha que estar assistida em todos os seus atos da vida civil, esta situação do inciso 4º fará com que a pessoa precise estar assistida apenas no que diz respeito a atos de disponibilização, atos de administração do seu patrimônio. Estas são as situações de incapacidade absoluta e relativa previstas no Código Civil Brasileiro. Na sequência, veremos em outra aula a situação da maioridade civil, bem como a situação de antecipação desta maioridade civil através da figura da emancipação. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos. Deixamos aqui à disposição de vocês todos o nosso e-mail para eventual consulta. Se alguém tiver alguma dúvida, poderá nos consultar. Envie a sua questão, a sua dúvida, a sua pergunta, que com todo prazer estaremos disponibilizando a vocês um canal de retorno para o esclarecimento deste e outros temas de direito civil. Nos despedimos de todos vocês, dizendo que foi uma satisfação lhes passar estas informações, essas orientações, e até uma próxima aula. Até mais.